O inferno, um lugar de dar arrepios, e muito temido para muitos, para alguns apenas um lugar fictício. É uma palavra cujo dono é de muita polêmica, capaz de ser um lugar simbólico ou de extremo realismo na mesma religião. O inferno existe? Se existe, como seria o inferno? Aqui nesse vídeo você vai descobrir tudo e toda a verdade sobre o inferno. Por isso agora é hora de prender os olhos nesse vídeo e viajar juntamente comigo nesse tema. Satisfação, curiosos, Gustavo Souza. Esse vídeo está recheado de informações preciosas e deu um trabalhão. Então peço aquele like para compensar o esforço e que me ajuda demais a produzir mais vídeos. E para você não custa nada. Também já estou preparando outros vídeos incríveis e inéditos de curiosidades e só tem um jeito para você não perder. É se inscrevendo no canal e ativando o sininho das notificações para quando o vídeo estiver no ar, o YouTube te avisar. Então já deixou o seu like? Se inscreveu? Bora comigo! Em nossa tradução, o inferno. Segundo o livro sagrado, a Bíblia, o inferno é mencionado por 3 palavras: Sheol, Antigo Testamento, Hades no Novo Testamento e Geena no grego. Na Bíblia, a palavra Sheol é mencionada 65 vezes e retratado originalmente como a região dos mortos ou mundo dos mortos. Na verdade, a origem do termo Sheol é obscura e incerta, porém segundo o judaísmo, Sheol é o local de punição para os mortos, um local mais distante possível do céu. No cristianismo tem o mesmo significado de Hades, porém no grego, na qual seria o lugar onde os perdidos ficam aguardando o juízo final. Citado também por Jesus na história de Rico e Lázaro, em Lucas, capítulo 16, versículo 19 ao 31, aniquilacionistas de outras seitas como as Testemunhas de Jeová, por exemplo, não acreditam no inferno como um local de tormento, mas que o inferno é apenas um local de sepultura comum da humanidade. Eles afirmam que essa história de Rico e Lázaro é apenas uma parábola fictícia, pois ela claramente contraria a ideia de sono da alma defendida por eles, que diz que depois que a pessoa morre ela fica inconsciente. Ou seja, uma vez que esse relato bíblico mostra tanto Rico como Lázaro consciente depois da morte física. A solução encontrada por eles é negar que a história contada por Jesus seja real. Porém, essa narrativa de que a história de Rico e Lázaro seja uma parábola é facilmente quebrada à vista de que Jesus nunca se referiu a esse acontecimento como uma parábola, e tudo indica que realmente não seja. Primeiro porque a história do Rico e Lázaro usa um nome real de 2 pessoas, Lázaro e Abraão, que diferencia das outras histórias chamadas de parábolas, nas quais os personagens não são nomeados. E segundo porque não parece enquadrar-se a definição de uma parábola, a qual é uma apresentação de uma verdade espiritual usando uma ilustração terrena. A história do homem rico e Lázaro apresentam a verdade espiritual diretamente. Então o local onde o rico avarento estava era o Hades, lugar onde os perdidos ficam aguardando o juízo final. Após o juízo final, essas pessoas que estariam no Hades serão lançadas no lago de fogo, o Geena. Geena seria o então temido inferno eterno de lago de fogo e enxofre? O Geena é uma palavra grega que surge 12 vezes no Novo Testamento. Bom, para falar a verdade, o Geena é uma forma grega do hebraico Gehinnom, que quer dizer Vale de Rinom. Era o nome dado a uma ravina profunda ao sudeste de Jerusalém, entre a estrada que vai para Belém e o Mar Morto. Durante o reinado de Acais, rei de Judá, a Geena era mencionada como tendo sido usada para a prática de rituais de sacrifício humano em adoração a deuses das nações vizinhas, particularmente a Moloque, também grafado como Moloque ou Moloche, conforme as traduções. Segundo mencionado em 2 Crônicas, capítulo 28, versículo 1 ao 3, era neste vale que tais práticas que incluíam o sacrifício de crianças eram realizadas. Posteriormente, no período israelita, tornou-se uma espécie de lixão da cidade de Jerusalém, que era mantido frequentemente em chamas, devido ao material orgânico que ali era lançado. Aí, nesse sentido, reforça uma das teorias de que o inferno eterno, lago de enxofre, aterrorizante não existe. Seria apenas esse vale de Rinom. Então, quer dizer que Jesus realmente estava falando desse vale de Rinom? Se levarmos ao pé da letra, sim.
Porém, é muito importante lembrar de que Jesus falava muito em parábola. E para você que sempre ouviu a palavra parábola e não sabe o significado, segundo definições de Oxford Languages, parábola quer dizer uma narrativa alegórica, transmite uma mensagem indireta por meio de uma comparação ou analogia. Mas o que isso tem a ver, Gustavo? Assim, Jesus usava muitas comparativas para falar uma verdade. Ele poderia sim estar usando o exemplo de Geena para exemplificar uma verdade do inferno eterno de castigo. Além disso, com o tempo é comum vermos as palavras recebendo novas conotações, que ultrapassam o significado original, ou até mesmo mudando completamente de significado. Não é diferente com a história da palavra inferno e os termos relacionados em grego e hebraico. E essa tese de que eu estou falando, ela é reforçada com alguns versículos bíblicos que você vai ler agora juntamente comigo. E se o teu olho te escandalizar, lança-o fora. Melhor é para ti entrares no reino de Deus com um só olho, do que tendo 2 olhos serem lançados no fogo do inferno, onde o seu bicho não morre e o fogo nunca se apaga. Marcos capítulo 9, versículo 47 e 48. Agora que eu já te expliquei a existência do inferno, precisamos entender alguns pontos importantes. O inferno é um lugar de separação de Deus. Ao contrário do que muitos pensam, o inferno é sim eterno, onde o fogo não se apaga, pois a palavra grega que se refere à eternidade do inferno é a mesma usada para nomear a eternidade de Deus. Outro ponto muito importante de entendermos é que o inferno não foi preparado para os homens. Os homens vão para o inferno por negar a salvação em Cristo e escolherem a seguir a Satanás. O inferno foi feito para o diabo e seus anjos, a besta, o anticristo, o falso profeta, Satanás e seus demônios. Agora vamos ler o que está escrito em Apocalipse capítulo 20, versículo 10. E o diabo, que os enganava, foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde estão a besta e o falso profeta, e de dia e de noite serão atormentados para todo sempre. O inferno será um lugar de remorso e lembranças, onde as pessoas sentirão dor, sede e não terão mais a oportunidade da salvação. Um lugar de trevas, onde o bicho não morre e o fogo nunca se apaga. Essa é a razão porque o evangelho é tão urgente. É o motivo porque Deus nos chama a crer agora, porque depois da morte será tarde demais. Agora, você já se perguntou por que nos últimos dias em que vivemos, mais e mais religiões tentam provar por A mais B que o inferno não existe? Eu gostaria de ler o seu comentário aqui embaixo. E aquele que não for achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, e nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas.